Olá, nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube, para falar da vitória corintiana sobre o Atlético Paranaense, agora há pouco na Neoquímica Arena, valendo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians contou com a falha do goleiro Bento do Atlético Paranaense, e aos 18 minutos, o Yuri Alberto fez o gol de cabeça do Corinthians, o gol da vitória do jogo de hoje. Mas enfim, independente se o goleiro falhou ou não falhou, o importante foi que o Corinthians venceu, somou 3 pontos, foi a 40 pontos, está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, pelo time que tem, muito bem num bom sentido assim, pelo time que tem e pelo que o Corinthians jogou o ano inteiro, está muito bem colocado. Pela grandeza do Corinthians, está pessimamente colocado. Não era para estar disputando essa posição jamais, era para estar lá em cima. Mas pelo elenco que o Corinthians tem, pelos jogadores que tem, pelo presidente poste que o Corinthians tem, é o máximo que o Corinthians pode alcançar, é isso aí. Nada mais que isso. Eu, quando tenho que criticar o Corinthians, eu vou criticar sempre. Agora, quando tem que elogiar, eu vou elogiar o time sim, porque hoje o Corinthians jogou bem. É uma partida muito equilibrada, jogou com um time muito bem montado, que é o Atlético Paranaense, que sabe jogar contra os grandes adversários, empatou com o Botafogo agora, recentemente, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, o Atlético Paranaense é um excelente time de futebol, muito bem treinado e com bons jogadores no elenco. E o Corinthians, com essa draga que teve pelo último resultado contra o Santos, era taxado assim como uma derrota mais do que normal hoje. A mídia anticorintiana toda estava dizendo que o favorito para o jogo de hoje era o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense iria vencer o Corinthians. Um empate seria surpresa para a mídia, né? Que entende de futebol, né? Eles entendem muito de futebol. Vitória do Corinthians seria zebra total. E tá aí. E já que a vitória do Corinthians era zebra total, o Corinthians venceu o jogo para calar a boca dessa mídia esportiva que não tira o Corinthians da boca, né? E o Corinthians venceu. Um destaque assim que eu vejo que foi negativo. Negativo. Uma das piores rendas e piores públicos do Corinthians na Neoquímica Arena esse ano. 29.612 pessoas, uma renda de R$ 1.700.000. Público muito baixo, muito abaixo das expectativas para um Corinthians e Atlético Paranaense. E é muito assim, dá para entender o porquê que o público foi baixo. Depois das últimas partidas que o Corinthians fez contra o América, fez contra o Cuiabá, mesmo vencendo o Cuiabá lá, foi péssimo. Péssimo contra o América, péssimo contra o Cuiabá, péssimo contra o Santos, a torcida chega uma hora que não aguenta mais e não vai no jogo. E foi o que aconteceu hoje, 29 mil pessoas para ver o jogo do Corinthians. E justo hoje que o Corinthians jogou bem. Time muito bem compacto, jogou de igual para igual com o Atlético Paranaense e mereceu a vitória. Para mim, o Corinthians mereceu. O Cássio foi muito seguro lá atrás, jogou muito bem lá atrás, a defesa do Corinthians, o Gil jogou bem, o time inteiro do Corinthians foi muito bem no jogo de hoje. Mereceu a vitória. Dizer que foi zebra, conforme a imprensa vem dizendo aí, não foi zebra não. O Corinthians jogou com autoridade na Neoquímica Arena, mostrou para o Atlético Paranaense que quem manda na Neoquímica Arena é o Corinthians. O tabu continua, o Atlético Paranaense nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena e por isso o Corinthians mostrou a sua força. Agora o Corinthians, estou vendo aqui a tabela de classificação, Corinthians foi a 40 pontos no campeonato, está em 11º colocado no campeonato, está até classificado para uma vaga na Sul-Americana. É isso que eu falo para vocês. O vacilo do Corinthians em casa contra a América, é até repetitivo, mas é necessário falar. Contra a América,
vacilo contra o Santos, o vacilo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, era para o Corinthians estar brigando por uma vaga na Libertadores. Esses 3 jogos que o Corinthians vacilou, era para estar brigando por vaga na Libertadores. Agora, a torcida adversária, tanto de Palmeiras, de São Paulo, Jonathan Caleri, que vive pegando meu pé aqui no meu canal, né? Esses aí estão torcendo para o Corinthians ir para a segunda, mas só que jamais o Corinthians vai disputar uma Série B novamente. Jamais. Viu, Jonathan Caleri, palmeirenses de plantão, flamenguistas de plantão, Corinthians não vai jamais disputar a Série B novamente, tá? Tá aí com 40 pontos, está muito bem colocado. Corinthians não depende de ninguém, só depende dele. Ou seja, tá muito bem. É assim, para tampar a boca, principalmente da imprensa. A imprensa esportiva que vive para descer o cacete no Corinthians. O Corinthians mostrou a sua força, hoje o Corinthians conseguiu fazer um jogo de 90 minutos do mesmo patamar. Equilibrado, coeso, forte. Teve chances no primeiro tempo. Agora o Yuri Alberto, a quantidade de gol que o Yuri... Não é porque ele marcou o gol que eu não vou falar dos gols que ele perdeu. Marcou o gol da vitória, ok, parabéns. Mas perdeu muitos gols, eu não sei. Será que esses caras não treinam finalização? Eles fazem uns treinamentos estranhos hoje em dia e não treinam bola no chute ao gol, não treinam finalização. O fundamento que é o passe, que o Corinthians errava muito, hoje melhorou o passe, não errou tantos passes assim. Mas tem hora que você fica pensando assim, puxa vida, como que um profissional, o cara vive de futebol, treina todos os dias, quando vai pro jogo, perde cada gol. Perder 1, 2, ainda vai lá, mas perder a quantidade de gol que o Corinthians perde, o Corinthians era para ter matado o jogo ali no meio do segundo tempo, logo depois que o Yuri Alberto fez o gol, era para ter matado, com o próprio Yuri Alberto, era para ter matado o jogo. Jogou muito bem o Corinthians, mereceu sair vitorioso, tabu mantido na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense, né? Também contra o São Paulo, viu, Jonathan Caleri? O São Paulo jamais vai ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians é muito forte. É uma pena que nós tivemos esse ano um presidente poste que não fez nada pelo time do Corinthians. Ou seja, ele desfez o time ao longo do ano, ao longo da temporada desse ano, vendendo os principais jogadores do elenco. Pensa bem, não contratou o Matias Rojas, que nada é a mesma coisa, e o único que mostrou para que veio foi o Lucas Veríssimo. Só. Então, assim, é importante mostrar que mesmo o Corinthians, sem um elenco forte, um elenco que um presidente horrível, fraco, montou um elenco pífio, e hoje o Corinthians tem que ficar brigando por essas posições intermediárias. 10º, 11º, 12º, uma 9ª posição. Por quê? Não tinha um elenco fraco. O Corinthians era para estar brigando lá em cima. Era para estar brigando de igual para igual com o Botafogo. Não era para o Corinthians jamais estar nessa situação. Mas enfim, está acabando o ano, daqui um mês, eleições no Corinthians, menos de um mês. Se não me engano, dia 25, eleições no Corinthians. Nós vamos fazer de tudo, trazer todos os pensamentos positivos para que o próximo presidente seja Augusto Melo. Ele entrando lá, ele vai dar um jeito em tudo no Corinthians, e o ano que vem a gente vem forte para Dedéu, tá? É isso aí, rapaziada, obrigado por todos vocês que me seguem aqui no canal, todos aqueles novos inscritos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal, dê essa força aí, deixa o seu like, porque me ajuda bastante aqui na plataforma. Tamo junto, vai Corinthians!